E aí, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje de como que tu enxerga o teu mundo através da escassez ou da abundância. Eu sou Alex Fagundes e estou aqui para conversar um pouco contigo. Tu já deve ter visto alguns outros vídeos meus, se não viu, vai lá, confere meus vídeos. E eu trabalho com terapia, com coach, e eu percebo que no dia a dia a gente tem uma tendência de viver a escassez. E essa visão de escassez, ela é uma visão muito sacana com a gente, porque ela faz com que a gente fique preso num jogo complicado. O que acontece? Se a gente parar para pensar no ser humano, a gente foi programado pela natureza, pela seleção natural, a pensar que as coisas são escassas. E da onde que veio isso? Veio da época do homem de Neandertal, o homem das cavernas, em que ele comia tudo que ele aguentava, e eu uso isso muito para emagrecimento. Normalmente quem precisa emagrecer é porque enxerga da maneira da escassez. O homem das cavernas, ele comia tudo que ele conseguia, ele era um coletor praticamente. Quando ele acabava com todo o alimento daquela região, ele seguia, caminhava 20, 30, 50 quilômetros até achar um outro local em que ele ia ter comida novamente. Para isso, nosso organismo, inclusive, criou aquele músculo que a gente brinca dizendo que é o pânceps. Então, ele armazena a alimentação em forma de gordura. Então, tu se alimentava de tudo que tu conseguia, porque tu não sabia quando ia ter comida de novo. Os ursos fazem isso também. E aí, tu caminhava, tu corria de algum animal que tentava te usar como janta, e na sequência, daqui a 50 quilômetros, tu já tinha gasto toda aquela energia acumulada e tu conseguia se alimentar de novo e todo o ciclo ia se repetindo. E a escassez, ela é vista de uma maneira muito natural. As pessoas tendem a olhar e achar que não vai ter amanhã. Eu vou continuar usando o exemplo da alimentação. Tu come uma lasanha fantástica num restaurante. Eu uso lasanha porque eu gosto de lasanha. Tu come aquela lasanha maravilhosa e aquela lasanha, tu quer comer toda ela. Eu, sinceramente, na minha adolescência eu cheguei a comer meio quilo de macarrão numa sentada. Por sorte eu tenho 1,87 m, então isso fica um pouquinho disfarçado, mas nem tanto. E aí, hoje em dia, nós não vivemos mais numa cultura de escassez. Por quê? Porque quando a gente está na cultura de escassez, a gente não sabe quando vai ter mais. Continuando com a alimentação, quando tu está numa cultura de abundância, tu sabe que amanhã, se tu for no mesmo restaurante, e pelo menos em Porto Alegre, todos os restaurantes costumam ter o mesmo cardápio de cada dia da semana replicado em todas as semanas. Por isso que às vezes a gente enjoa deles, né? Mas voltando, quando tu sabe que vai ter outra lasanha tão boa quanto aquela, tu espera para comer outra lasanha no outro dia. Tu espera para comer outro chocolate no outro dia ou daqui a uma semana ou quando tu tiver realmente vontade. Mas infelizmente não só o nosso antepassado era programado por isso. A nossa cultura era muito difícil plantar, era muito difícil manufatura, então o ser humano foi muito bem lapidado para trabalhar na escassez. E isso está muito arraigado na nossa vida, em como a gente é criado e talvez até no tal do inconsciente coletivo. Então, é difícil acreditar na abundância de início, mas quando a gente começa a acreditar na abundância, a gente começa a perceber que o nosso mundo, o nosso universo, ele está lotado de oportunidades, ele está cheio de oportunidades e tu não precisa acabar com tudo de uma vez só. Tu pode confiar e ir atrás das coisas, ir atrás, divulgar. Tu quer ensinar alguém? Ensina. Tu não vai perder e morrer de fome porque a pessoa aprendeu. A cultura da abundância, ela trabalha de uma maneira muito diferente. Há 30, 40 anos atrás, a pessoa que acreditava em escassez, ela tomava um conhecimento para si e não queria nem saber de passar para ninguém, porque ali ela ficava garantida. Hoje em dia a gente vive numa cultura de abundância, então quanto mais tu ensina, mais tu aprende
e mais tu ganha de retorno. Quanto mais tu confiar na abundância, quanto mais tu trabalhares utilizando e pensando na abundância, mais tu vai ter retorno na tua vida. Quanto mais tu focares na escassez, mais tu vai ter travas na tua vida. E eu tive isso há um tempo atrás de uma maneira muito engraçada. E pode parecer loucura, mas eu não sei explicar isso. O Wallace Lima chama de quantum, energia quântica. Às vezes eu tenho um certo problema de trabalhar, de ouvir esse termo quântico, porque eu acho que foi muito misturado e o pessoal usa quântico sem se referir à física quântica, e aí fazem uma mistura e isso me incomoda um pouco. A formação em filosofia te deixa um chato, te transforma num chato. Basicamente, há um tempo atrás, eu comecei a perceber na minha vida, e eu vejo que todo mundo que faz isso acaba tendo a mesma percepção, que quanto mais tu confias numa cultura de abundância, mais a abundância vem para ti. Tem vários livros que falam disso, Os Segredos da Mente Milionária fala disso, O Segredo fala disso. Eu confesso que eu não li O Segredo, eu só ouvi falar dele. Eu tentei ver o filme, mas eu não gostei. Mas a base do que está tudo ali já estava lá nos anos 40 com o Dr. Joseph Murphy, que escrevia sobre o poder do subconsciente. Mas até uns 2 anos atrás eu falava isso da boca para fora. E de 2 anos atrás para cá, eu comecei a perceber que onde eu coloco a minha mente, onde eu coloco o meu foco, as coisas acontecem. Quando eu me preocupo com as contas, quando eu me preocupo em garantia, em escassez, aquela coisa de será que eu vou ter dinheiro no mês que vem? Será que tal coisa? Parece que nunca sobra dinheiro, nunca sobra nada. Quando eu foco em fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, parece que as coisas fluem de uma maneira absurda. Então, quando tu pensa na abundância, tu trabalha de uma forma diferente. E, sinceramente, eu não sei explicar direito isso. Eu não consegui formular uma teoria que eu entenda, ou que eu concorde, ou que eu me sinta tranquilo para compartilhar contigo. O que eu vejo e o que eu percebo e o que acontece é que quanto menos eu me preocupo com o financeiro, quanto menos eu me preocupo em se vai sobrar dinheiro, e quanto mais eu confio na abundância, nessa fartura que existe no universo, mais isso acontece. Talvez um dia eu venha aqui te trazer outro vídeo te explicando como que isso funciona, mas hoje eu tenho muita bagagem de teorias e conteúdo e coisas que eu já experimentei, mas eu nunca tinha experimentado algo de uma maneira tão forte, tão impressionante assim. Quanto mais eu acredito que tem e sobra e tem para todos e todos vão se beneficiar, quanto mais eu foco no que eu realmente gosto de fazer e delego as coisas que eu não quero fazer ou que eu não gosto ou que não me fazem bem, mais a abundância vem. Por quê? Ainda não sei. Se tu quiser me dar a tua opinião, eu vou gostar muito de conhecer ela. E eu tô contigo aqui e vamos continuar essa trilha, porque é impressionante ver esses resultados. Ver resultados assim do tipo, no início de uma semana, um ano atrás, eu pensei, esse mês eu tô meio apertado. De repente o dinheiro todo mundo que começa a me pagar, que eu nem sabia que estava me devendo, consultas, etc. Coisas que realmente, às vezes, eu acho que meus pacientes, meus clientes não acreditam, mas eu olho muito pouco para minha planilha financeira e eu costumo atualizar ela uma vez por mês. E ela está sempre muito boa, desde que eu comecei a não me preocupar com ela. É isso que eu queria te passar. Experimenta olhar e acreditar na abundância do universo. Em todas as áreas, na alimentação também. Quanto mais tu pensa na abundância, tu não precisa encher o teu prato. E sinceramente, eu tenho como falar, porque eu estou um pouquinho acima do peso, mas breve eu pretendo perder isso, até porque eu tenho uma meta para o ano que vem que vai exigir que eu tenha perdido peso.
Então, talvez eu até faça aqui um desafio público para ver o quanto eu vou perder de peso e até quando. Mas ali por março eu tenho uma meta bem legal e num dos próximos vídeos eu vou contar para vocês, certo? Curte aqui embaixo, te inscreve no canal, manda uma mensagem para mim, porque saber que eu estou ajudando alguém é tudo, assim, vocês não fazem ideia, você não faz ideia de como isso dá um retorno gratificante, de como ouvir, como ontem um conhecido meu me ligou e ele me disse que um e-mail que eu mandei para minha lista, num e-mail que eu não escrevi nada que não fosse algo que estivesse passando na minha cabeça, eu não achei que eu ia estar ajudando alguém e ele me disse que aquele e-mail resolveu um baita problema que ele tinha. Eu não sei que problema é, mas vocês não têm ideia, você não tem ideia de como eu fiquei grato e como vale a pena receber retorno. Eu já recebi vários e-mails de retorno de pessoas que estavam agradecidas porque eu ajudei elas em algum ponto com esses vídeos, com meus e-mails, com os artigos do site. E você pode ter certeza, é isso que faz valer a pena. Então eu quero te ouvir. Te inscreve no meu canal porque eu estou fazendo isso para ti. E isso é uma das formas de acreditar na abundância do universo. Por mais seja pavoroso às vezes falar na frente de uma câmera, aparecer e saber que tu pode falar uma grande besteira em rede nacional e isso entrou na internet e nunca mais sai, isso é gratificante. Experimenta também. Tu vai ver que é bem legal, é uma experiência fantástica. Gratidão. Te inscreve aqui, comenta. E se não quiser comentar, não tem problema também. O importante é que alguém eu já ajudei. Gratidão.